Bom, a gente vai falar hoje sobre alguns temas aqui no nosso podcast. O primeiro tema vai ser sobre o Reforma Casa Brasil. O Reforma Casa Brasil, que é um programa que está aí desde o ano passado, né, aberto, mas que não tinha sido disponibilizado, não tinha sido divulgado para o mercado da forma como está sendo agora. E aí que vem a grande questão. Por que não tinha sido divulgado para o mercado como está acontecendo agora, né? Mas o que é o Reforma Casa Brasil? O que é o Reforma Casa Brasil? É um programa de reforma para a sua habitação. Onde você mora, você pode reformar. Mesmo que o imóvel não esteja em seu nome, você pode reformar. Mesmo que seja de aluguel, você pode reformar. Você mora com a sua mãe nesse imóvel, você pode reformar também. A ideia do programa é você melhorar a moradia das pessoas. Então, o processo de contratação é muito simples, é muito fácil. A gente vai falar sobre cada um desses detalhes aqui, para quem que enquadra, né, o processo de contratação. Então, assim, é um programa muito bacana, que ele tem ali uma faixa de crédito que vai de 10 a 50 mil reais. Então, para uma reforma, é um valor até significativo, né? Considerando que a ideia é você pegar aquela casa que às vezes está sem reboco, que às vezes está sem pintura, que está às vezes sem um banheiro, sem telhado, né? A gente até viu um caso. Tem um caso. Tem uma cliente agora que fez financiamento conosco, voltou agora no Reforma Brasil, me procurou, porque ela está querendo colocar energia solar na casa dela. Sim. Que ela acabou de comprar, olha que legal. Energia solar que vai baratear muito a conta de luz dela e provavelmente o que vai baratear de conta vai pagar a parcela do Reforma Casa Brasil. Exatamente. Então, a ideia é que é realmente um programa muito bacana, voltada para uma população que tem renda de até 13 mil reais. E isso vai atender, eu diria que talvez 90% da população brasileira, né? Sim. Que é a grande massa da população que vai precisar, cara, trocar um reboco da casa, trocar o portão que está enferrujado. Aquela garagem que não foi feita. Fazer uma garagem, sabe? Não é pro luxo, não é para construir uma piscina, mas é para poder melhorar a sua casa, de fato, né? Sim. E assim, o programa, ele saiu em novembro do ano passado, se eu não me engano, e ele não foi tão bem divulgado pela Caixa. E aí eu vou explicar o porquê. Exatamente por nossa causa, né? Nós, correspondentes bancários. A Caixa ela tem uma grande mão de obra de correspondentes, assim como nós, que ela utiliza para todos os programas praticamente. Então, hoje o correspondente ele está presente em quase todas as cidades do país, né? As lotéricas também são uma espécie de correspondentes que também estão presentes em toda... São os agentes de pulverização. Exatamente. É o que espalha o negócio Brasil afora. Exatamente. E a ideia do Reforma Casa Brasil é que disponibilizou para os correspondentes também atenderem quem tiver com dúvida no processo, quem tiver com, né, uma dificuldade na hora da contratação. E vamos combinar, o que mais a gente está vendo é dúvida e dificuldade na contratação, né? Sim, gente, assim, a quantidade de clientes que nos procuram hoje para perguntar, para entender o que está acontecendo, porque foi um projeto, foi lançado, não teve tanta publicação, assim, não teve tanta publicidade. E agora, com a quantidade de publicidade que nós, enquanto correspondentes e outros também, estão fazendo, cresceu aos olhos dos clientes. E a quantidade de problemas que está dando tem a ver também com a falta de conhecimento daquele que está buscando o produto, das regras de como conseguir um crédito. Porque realmente são pessoas que, às vezes, não têm conhecimento nenhum. Então, a gente foi acionado, a gente foi envolvido pela Caixa no projeto, exatamente porque ela não tem braços suficientes para ensinar, para orientar os clientes nesse projeto, que é muito interessante. Então, o que aconteceu é um volume, uma onda de dúvidas e perguntas e problemas que a pessoa está tendo na contratação. A gente não consegue fazer nada no computador nosso. É tudo muito autônomo, o processo é todo feito no próprio computador do cliente. Então, é muito fácil nesse aspecto, mas gera muitas dúvidas também por esse mesmo aspecto. Então, acaba que a gente ajuda muito no esclarecimento, porquê, às vezes, do crédito não ser aprovado. Sim. Então, assim, a gente está envolvido, porque a Caixa viu a necessidade disso mesmo, de trazer esclarecimento, informação e auxílio para cada cliente que buscar esse produto. Exatamente. E pensando até nessas dúvidas que os clientes têm, né? Eu diria que as duas dúvidas que eu mais recebi foram sobre restrição, se eu posso, né, contratar com restrição, e o porquê que meu crédito não foi aprovado. Né? E, assim, isso tem a ver com uma lógica de crédito global, assim, né? Sim. Porque imagina o seguinte... O site da Caixa fala explicitamente que você ter restrição não é impeditivo. Ou seja, daria para contratar se você tivesse uma restrição, mesmo assim. Mas o site também é muito claro que
essa restrição vai passar por uma análise. Imagina o seguinte, você pegou um empréstimo com alguém, você pegou uma conta, fez um compromisso com alguém, e aí você não paga, ok? Seja uma conta de luz, seja uma conta de água, seja um crediário, seja uma conta da Renner. Aí você não pagou essa dívida. O que isso é? Isso é uma declaração para o mercado, isso é uma declaração para a Caixa ou para qualquer credor que vai te emprestar dinheiro, que você pegou dinheiro emprestado uma vez e você não pagou. Então, o fato de estar lá no site que você conseguiria aprovar o crédito, apesar da restrição, né, é uma possibilidade, não significa que vai aprovar. Na verdade, assim, quase certeiro que não vai, porque você não pagou a sua dívida de R$200. Como que eu vou te dar uma parcela de 300 para assumir, sabe? Sim. Então, apesar disso, apesar de estar lá escrito, é pouco provável que vá aprovar. E se for aprovar, vão ser casos muito específicos de uma restrição de valor muito pequeno, Sim. que o banco vê aquilo ali como uma situação, às vezes, de um pequeno descuido, mas que não é um compromisso muito grande. Vai ser uma análise. E eu falo muito para os clientes que às vezes ficam chateados quando não aprova o crédito. É muito importante lembrar, banco nenhum é obrigado a emprestar, gente. Nenhum banco tem obrigação legal de emprestar dinheiro para você, mesmo que você queira muito. Então, sempre eles vão, o banco, a instituição financeira, seja para o Reforma Casa Brasil, seja para um crédito imobiliário, ele vai, através de uma política que ele estabelece internamente dentro do banco, estabelecer para quais clientes ele vai liberar o recurso. Porque ele tem que liberar recursos com segurança, com o máximo possível de garantia Sim. de que esse dinheiro vai retornar para o banco. Até porque esse dinheiro nem é do banco, né? Esse É dinheiro é do investidor, clientes, né? Exatamente. Então, até como forma de proteger quem investe o dinheiro na Caixa, por exemplo, quem coloca o dinheiro na poupança, quem põe o dinheiro num CDB. O dinheiro do fundo de garantia. O dinheiro do fundo de garantia, a Caixa ela precisa ter normas rígidas com relação a crédito. Eu vou emprestar para quem tem uma grande chance de me pagar. Se essa pessoa não tiver uma grande chance de me pagar, eu não vou emprestar dinheiro para ela. Exatamente. Então, assim, restrições, gente, assim, apesar do site estar falando que pode, eu não estou vendo ninguém aprovar com restrições, tá? Então, fiquem espertos, regularizem as suas restrições antes de tentar o crédito, porque isso vai aumentar a chance de aprovação, né? Sim. Isso serve também até para o financiamento habitacional, né? Se a gente pensar na lógica do próprio financiamento, o banco vai utilizar exatamente a mesma lógica. E já aconteceu muito, Vanessa, eu fiz um financiamento há 10 anos atrás, não paguei, o meu imóvel foi retomado pelo banco, eu quero tentar de novo. Chance zero. Mas Vanessa nem tentou. Não, tentei, mas não vai aprovar. Porque o banco vê você, com esse histórico, um cliente que pode repetir esse comportamento. Então, é política de crédito. E se tem uma coisa, por exemplo, que o banco não libera de jeito nenhum para nenhum cliente, é com esse perfil de histórico. Então, quando o cliente vai fazer a compra do imóvel, vai fazer o financiamento, é fundamental essa conscientização que a gente faz. Compra com segurança, dando um passo que você sabe que você dá conta de caminhar. É claro que imprevistos acontecem, obviamente, mas nesse momento de decisão de compra, é muito importante que ela seja consciente e seja feita de uma maneira que você, dá para fazer, tá tranquilo, eu vou conseguir pagar, beleza? É puxadinho aqui, a gente tem que apertar o cinto aqui ou ali, mas tendo esse compromisso, porque era de comum, de conhecimento comum, as pessoas falarem, não, eu posso deixar de pagar porque meu imóvel é um bem familiar, minha família mora lá e o banco não pode tomar. Isso não existe, tá? Isso era na época da hipoteca, Na né? época da hipoteca, isso acontecia muito e muitas pessoas ainda chegam para mim com essa ideia na mente. Eu falo, não, esquece isso aí, as leis mudaram, as regras mudaram, tudo se atualizou de tal maneira que se você não pagar, você pode estar morando com a sua família lá, é triste dizer isso, mas o banco pega o imóvel de volta. Então, muita consciência nisso. A gente tem visto os números do endividamento no país aumentarem muito. Sim. Então, isso faz com que os níveis de aprovação do crédito reduzam. Então, hoje, a cada 5 clientes que chegam para nós, 2, 3, no máximo, são aprovados. A outra parte não aprova porque nem tem consciência.
Sim. E tem a ver também com o perfil de mercado, né? Sim. Com o famoso rating. Tanto o cliente do Reforma Casa Brasil quanto o cliente do financiamento habitacional, ele tem que entender que essas restrições, essas dívidas, você ficar inadimplente com o banco é a pior coisa que pode acontecer. Mas tem outras pequenas coisinhas também que acontecem às vezes no dia a dia que não te ajudam no rating. Exemplo, você deixar de pagar um boleto, esquecer e pagar 2 dias depois, não vai te dar uma restrição. Sim. Mas aquilo ali fica anotado. Fica né? anotado na cadernetinha. Na caderneta do banco. O cartão de crédito, você usou, aí você foi lá e fez o crédito rotativo, né? Você reparcelou aquele cartão de crédito. Por mais que você não esteja deixando de pagar o banco, você foi lá e reparcelou uma dívida que você já tinha assumido. Então, isso de toda forma vai ser um problema. O banco vê isso com olhos de suspeição. Tipo assim, esse cliente não tá muito bom. Ele tá usando rotativo do cartão. Ele tá meio endividado. Sim, ele fez um compromisso de pagar R$2.000 numa fatura e aí ele não conseguiu pagar e teve que reparcelar essa fatura. Não é visto com bons olhos. Então assim, isso tudo aliado a, por exemplo, você só tem uma conta corrente, você não faz nenhum produtinho do banco. Eu odeio que façam produtos do banco, mas... Isso, de fato, a gente vê. É relacionamento. Se você faz produto, faz um título de capitalização, daqueles bem lero-lero, compra um seguro aqui, outro ali, enfim. Isso tudo, infelizmente, ajuda, né? É porque o banco quer mais para dar mais. Essa é a regra, assim, que a gente possa imaginar. E isso, o Reforma Casa Brasil, ele está mostrando isso para nós, que existe uma análise de crédito que está sendo feita, que o banco está buscando, sim, liberar recursos, mas de forma consciente. Sim. Não é simplesmente, liberou, vou pegar. Não é assim. Existe todo um cuidado por parte da instituição financeira na hora de emprestar. Vamos falar das partes boas do Reforma Casa Brasil, que é a parte em que a contratação é rápida, em Sim. que, aprovando o crédito, a gente vai ter aí um dinheiro muito bem-vindo, num momento muito importante e com poucas exigibilidades por parte do banco, né? Sim, claro. Você vai ter ali a aprovação de crédito em si, ela demora 48 horas. Feita a aprovação de crédito, se for aprovado, você é levado para o aplicativo do Caixa Tem. Pelo aplicativo do Caixa Tem, você assina o contrato e manda as fotos da sua obra. Então, supondo, eu quero trocar meu portão. Você manda foto do portão antigo, tal, para análise da Caixa. 72 horas do assinatura do contrato e envio das fotos, você recebe 90% do valor direto na sua conta. Então, assim, já é para começar e tocar a obra toda, né? E você tem até 55 dias para poder entregar essa obra concluída. E aí tem muita gente que me pergunta, e se eu não conseguir entregar em 55 dias? Porque, vamos combinar, a mão de obra tá difícil, né? Na construção civil, nossa senhora. Então, se você não conseguir entregar a obra concluída nos 55 dias, esses 10% que você receberia no final, você deixa de receber. Como se fosse uma multa, sabe? Por não ter conseguido concluir a obra nesse prazo. Então, a ideia é que você já faça a aprovação e já fique esperto com a conclusão dessa obra. E detalhe, você não vai precisar apresentar nota fiscal dos materiais, não precisa apresentar nota fiscal da mão de obra. Então, apertou, se você tiver a capacidade, quiser você mesmo fazer a obra para poder economizar, pode também, não tem problema. Quer comprar materiais melhores e você mesmo fazer a obra? Não tem problema, dá para fazer. Então, assim, você consegue usar para reforma, para ampliação, para usar comprar placa solar, né, que você falou. E as restrições, elas são muito poucas. Você não pode estar com o imóvel na beira de rodovia, você não pode estar com o imóvel embaixo de linha de tensão, alta tensão, sabe? Aquelas linhas gigantescas, né? De energia. Não pode estar debaixo dessas linhas, não pode estar em área de risco, de enchente, de inundação. Desmoronamento. Enquadrou nisso aí, o imóvel não precisa estar no seu nome. Você basicamente tem que só estar morando lá, né? Inclusive, isso é um detalhe bem importante. Não está vinculado a você ser o dono do imóvel. Tanto que, se você for dono de um imóvel e estiver alugando esse imóvel para outra pessoa, você não pode usar o Reforma Casa Brasil para reformar esse imóvel que você alugou para outra pessoa, né? Por mais que seja seu, né? No caso, a pessoa que alugou de você poderia fazer, porque ela está alugando o imóvel. Então, é de fato para a sua moradia, não para os seus grandes investimentos, né? E a renda é de até R$13.000, que é a mesma renda do programa Minha Casa Minha Vida. Então, a ideia, de fato, é atender a grande massa da população que quer fazer uma reforma pontual, né? Ou até mesmo uma coisa maior, fazer uma garagem, construir um cômodo extra, né? Enfim, a ideia é essa. É um programa que veio para dar qualidade de vida para as pessoas. É o bacana de ver, sabe? Exatamente. Aquela goteira, que não acaba nunca. Pequenas obras aí podem ser feitas. Na dúvida, gente,
Nosso contato fica aqui, né, Sim, Luciana? a gente vai deixar fixado nos comentários o nosso contato. E se você quiser deixar nos comentários do YouTube também as suas dúvidas, pode deixar lá, né? E se inscreve no nosso canal, deixa lá suas dúvidas, pra gente poder, né, te auxiliar também no que ficar faltando aí de informações do Reforma Casa Brasil. É só o começo, né, Luciana? Exatamente.